2. A diferença que faz a diferença. Há uma coisa engraçada sobre a vida. Se recusar a aceitar qualquer coisa que não seja a melhor, você muitas vezes a conseguirá. W. Somerset Maugham. Ele estava viajando pela estrada principal a mais de 100 km por hora, quando de repente aconteceu. Alguma coisa ao lado da estrada chamou sua atenção, e quando voltou a olhar na direção de seu caminho, só teve um segundo para reagir. Era quase tarde demais. O caminhão-máquina à sua frente tinha feito uma parada inesperada. No mesmo instante, num esforço para salvar sua vida, inclinou sua moto numa derrapagem louca, que pareceu durar uma eternidade. Em angustioso movimento lento, deslizou para baixo do caminhão. A tampa da gasolina pulou de sua moto, e o pior aconteceu. Combustível espalhou-se e incendiou-o. Seu momento de consciência seguinte à experiência de acordar numa cama de hospital, com dores de queimaduras, incapaz de mover-se, temendo respirar. 3/4 de seu corpo estão cobertos por terríveis queimaduras de 3º grau. Ainda assim, recusa-se a desistir. Ele luta para voltar à vida e reassumir sua carreira de negociante, para acabar sofrendo outro golpe abalador. Uma queda de avião que o deixa paralisado, da cintura para baixo, para o resto da vida. Na vida de cada homem e cada mulher, chega uma hora de supremo desafio. Uma hora quando cada reserva que temos é testada. Uma hora em que a vida parece injusta. Uma hora em que nossa fé, nossos valores, nossa paciência, nossa compaixão, nossa capacidade de resistir são todas empurradas para além de nossos limites. Alguns usam tais testes como oportunidades para se tornarem pessoas melhores. Outros permitem que essas experiências da vida os destruam. Você já pensou o que é que cria a diferença nas maneiras como os seres humanos reagem aos desafios da vida? Eu já pensei. Durante quase toda a minha vida fui fascinado pelo que leva os seres humanos a se comportarem do jeito que o fazem. Desde que possa me lembrar, tenho estado obcecado pela ideia de descobrir o que separa certos homens e mulheres de seus semelhantes. O que cria um líder, um empreendedor. Como é que há tantas pessoas neste mundo que vivem tão alegres, apesar de muita adversidade, enquanto outras parecem ter sempre levado vidas de desespero, raiva e depressão? Deixe-me compartilhar a história de outro homem com vocês, e notemos as diferenças entre os dois. A vida dele parece muito mais brilhante. Ele é fabulosamente rico, artista de enorme talento, com muitos admiradores. Aos 22 anos, era o mais jovem membro do famoso grupo de comédia Second City, de Chicago. Quase em seguida, tornou-se o astro mais conhecido do show. Logo era um grande sucesso teatral em Nova York. Tornou-se um dos maiores êxitos da televisão, nos anos 70, e logo um ídolo do cinema. Entrou para a música e teve o mesmo sucesso instantâneo. Tinha dúzias de amigos e admiradores, um bom casamento, lindas casas na cidade e no campo. Parecia ter tudo que uma pessoa poderia pedir. Qual dessas duas pessoas você preferia ser? É difícil imaginar alguém escolhendo a primeira opção em vez da segunda. Mas deixe-me contar-lhe mais sobre essas duas pessoas. A primeira é uma das mais cheias de vida, fortes e bem-sucedidas que conheço. Seu nome é W. Mitchell, e ele está vivo, bem, e morando no Colorado. Desde seu terrível acidente de moto, ele conheceu mais sucesso e alegria do que a maioria das pessoas durante a vida toda. Ele desenvolveu excelentes relações pessoais com alguns dos mais influentes nomes nos Estados Unidos. Tornou-se um milionário nos negócios. Até candidatou-se ao Congresso, apesar de sua face estar grotescamente marcada. Seu slogan na campanha: "Mande-me para o Congresso, e não serei somente outra cara bonita." Hoje tem uma fabulosa relação com uma mulher muito especial, e fez campanha para ser candidato a governador do Colorado em 1986. O segunda pessoa é alguém que você conhece bem, alguém que, com certeza, já lhe proporcionou muito prazer e alegria. Seu nome era John Belushi. Foi um dos mais célebres comediantes de nosso tempo, e um dos maiores sucessos da história do entretenimento nos anos 70. Belushi era capaz de enriquecer inúmeras vidas, mas não a sua própria. Quando morreu, com a idade de 33 anos,
daquilo que o delegado chamou de intoxicação aguda por cocaína e heroína. Poucos dos que o conheciam ficaram surpresos. O homem que tinha tudo tornara-se um bêbado, um viciado incontrolável. O velho, apesar da idade, por fora ele tinha tudo. Por dentro estava vazio há anos. Vemos exemplos similares a toda hora. Já ouviu falar de Petestruik? Nascido sem mãos e pés, resolveu tornar-se um corredor de maratona e já correu cerca de 40 quilômetros. Pense na história espantosa de Helen Keller. Ou pense em Candice Jenner, a fundadora de um movimento denominado Mães contra Motoristas Bêbados. Ela sofreu uma terrível tragédia, a morte de uma filha atropelada por um motorista embriagado, e formou uma organização, que, com certeza, já salvou centenas ou milhares de vidas. No outro extremo, pense em pessoas como Marilyn Monroe ou Ernest Hemingway, que tiveram sucesso fabuloso e acabaram se destruindo. Assim, eu lhe pergunto, qual é a diferença entre os que têm e os que não têm? Qual é a diferença entre os que podem e os que não podem? Qual é a diferença entre os que fazem e os que não fazem? Porque algumas pessoas superam adversidades horríveis e inimagináveis e fazem de suas vidas um triunfo, enquanto outras, apesar de todas as vantagens, transformam suas vidas num desastre. Porque algumas pessoas aproveitam qualquer experiência e fazem-na trabalhar a seu favor, enquanto outras fazem-na trabalhar contra. Qual é a diferença entre W. Mitchell e John Belushi? Qual é a diferença que faz a diferença na qualidade de vida? Tenho sido obcecado por essa questão minha vida inteira. Conforme cresci, vi pessoas que tinham grandes riquezas de todos os tipos, grandes empregos, amizades maravilhosas, físicos bem desenvolvidos. Tinha que saber o que fazia suas vidas serem tão diferentes da minha e de meus amigos. Toda a diferença vinha na maneira como nos comunicávamos conosco e nas ações que fazíamos. O que fazemos quando tentamos tudo o que podemos e as coisas continuam saindo erradas. As pessoas bem-sucedidas não têm menos problemas do que as que falham. As únicas pessoas sem problemas são aquelas que estão no cemitério. Não é o que acontece conosco que separa os sucessos dos fracassos. É como percebemos isso e o que fazemos a respeito do que acontece que faz a diferença. Quando W. Mitchell recebeu a informação de que seu corpo estava coberto de queimaduras de 3º grau, em 3/4 partes, teve uma escolha sobre como interpretar essa informação. O significado desse fato podia ter sido uma razão para morrer, lamentar ou qualquer outra coisa que quisesse exprimir. Ele preferiu exprimir firmeza, que essa experiência tinha ocorrido por alguma razão, e que isso algum dia lhe daria até maiores vantagens em sua meta. Para destacar-se no mundo. Como resultado dessa comunicação consigo mesmo, formou conjuntos de crenças e valores que continuavam a dirigir sua vida, a partir de um sentido de vantagem, mais do que de tragédia, mesmo depois de ter ficado paralítico. Como Petestruik foi capaz de correr com sucesso a Piquet-Peak, a mais difícil maratona do mundo, apesar de não ter mãos nem pés? Simples. Ele dominava sua comunicação consigo mesmo. Quando os sentidos de seu corpo enviavam-lhe sinais que, no passado, interpretara como dor, como limitação, como exaustão, ele simplesmente tornou a rotular seus significados e continuou a comunicá-los a seu sistema nervoso de uma maneira que o manteve correndo. As coisas não mudam, nós mudamos. Henry David Thoreau. O que sempre me deixou curioso era, em especial, como as pessoas conseguiam resultados. Tempos atrás, compreendi que o sucesso deixa vestígios, que as pessoas que conseguem resultados notáveis fazem coisas específicas para criar esses resultados. Compreendi que não era suficiente só saber o que W. Mitchell ou Petestruik comunicavam para si, de uma forma que produziam resultados. Tinha que saber, especificamente, como eles faziam isso. Acreditava que, se eu duplicasse as ações de outros, poderia reproduzir a mesma qualidade de resultados que eles tinham. Acreditava que, se plantasse, também colheria. Em outras palavras, se houvesse alguém que pudesse ser piedoso, mesmo nas mais horríveis das circunstâncias, eu poderia descobrir sua estratégia, como ele olhava para as coisas, como usava o corpo naquelas situações,
e me tornaria mais piedoso. Se um homem e uma mulher desenvolveram um casamento bem-sucedido, estando ainda muito apaixonados depois de 25 anos, eu poderia descobrir que atitudes tomaram, que crenças têm que criaram esse resultado, e poderia adotar essas atitudes e crenças para conseguir resultados semelhantes em minhas relações. Na minha vida, consegui o resultado de ser muito gordo. Comecei a compreender que tudo o que precisava fazer era me modelar por pessoas que eram magras, descobrir o que comiam, como comiam, o que pensavam, quais eram suas crenças, e poderia conseguir o mesmo resultado. Foi assim que perdi meus 13,5 quilos de excesso de peso. Fiz a mesma coisa na área financeira e nas minhas relações pessoais. Assim, comecei a procura de modelos de excelência pessoal, e, na minha própria procura pela excelência, estudei todos os caminhos possíveis. Conheci, então, a ciência conhecida como programação neurolinguística e programming, abreviada para PNL. Se você analisá-la, o nome vem de neuro, referindo-se ao cérebro, e linguístico, referindo-se à linguagem. Programação é a instalação de um plano ou procedimento. PNL é o estudo de como a linguagem, tanto a verbal como a não verbal, afetam nosso sistema nervoso. Nossa capacidade de fazer qualquer coisa na vida está baseada em nossa capacidade de dirigir nosso próprio sistema nervoso. Aqueles que alcançam algum resultado importante conseguiram comunicações específicas para o sistema nervoso através dele. A PNL estuda como as pessoas se comunicam entre si, em formas que produzem ótimos estados de desembaraço, criando assim um maior número de escolhas de conduta. O nome programação neurolinguística, embora seja a expressão exata do que trata a ciência, pode também ser responsável pelo fato de que você talvez nunca tenha antes ouvido falar dela. No passado, era de preferência ensinada a terapeutas e a um pequeno número de afortunados executivos. Em meu primeiro contato com ela, logo percebi que era alguma coisa bastante diferente de tudo o que já tinha experimentado antes. Observei um praticante da PNL tratar uma mulher que há mais de 3 anos estava em terapia por causa de reações fóbicas e, em menos de 45 minutos, não havia mais fobia. Fiquei cativado. Tinha que saber tudo. Por sinal, muitas vezes o mesmo resultado pode ser conseguido em 5 ou 10 minutos. A PNL proporciona uma estrutura sistemática para dirigirmos nosso próprio cérebro. Ensina-nos como dirigir não só nossos próprios estados e comportamentos, mas também os estados e comportamentos dos outros. Resumindo, é a ciência de como dirigir seu cérebro de uma forma favorável para conseguir os resultados que deseja. A PNL proporcionou exatamente o que eu estava procurando. Deu a chave para desvendar o mistério de como certas pessoas são capazes de, com frequência, conseguirem o que chamo de resultado optimum. Se alguém é capaz de levantar-se de manhã, com rapidez, facilidade e cheio de energia, isso é um resultado que conseguiu. A próxima pergunta é: como conseguiu isso? Uma vez que as ações são a origem de todos os resultados, que ações específicas mentais ou físicas produzem o processo neurofisiológico de acordar do sono com rapidez e facilidade. Uma das pressuposições da PNL é que todos nós temos a mesma neurologia. Assim, se alguém no mundo pode fazer qualquer coisa, você também pode. Se conduzir seu sistema nervoso exatamente da mesma forma. Esse processo de descobrir, exato e especificamente, o que as pessoas fazem para conseguir um resultado específico é chamado modelagem. Mais uma vez, a questão é, se é possível para os outros no mundo, é possível para você. Não é uma questão de saber se pode conseguir os resultados que outra pessoa conseguiu. É uma questão de estratégia, isto é, como a pessoa consegue os resultados. Se alguém pronuncia muito bem as palavras, há uma maneira de copiá-lo, a fim de que você também seja como ele, em questão de 4 ou 5 minutos. Aprenderá essa estratégia no capítulo 8. Se alguém que você conhece se comunica muito bem com o filho, você pode fazer o mesmo. Se alguém acha fácil levantar-se com rapidez pela manhã,
Você também pode. É só copiar como outras pessoas dirigem seus sistemas nervosos. Claro, algumas tarefas são mais complexas do que outras e podem levar mais tempo para serem copiadas e duplicadas. No entanto, se você tiver bastante vontade e crença, que o ajudarão enquanto continuar ajustando e mudando, conseguirá, pois qualquer coisa que qualquer ser humano faça, pode ser copiada. Em muitos casos, uma pessoa pode levar anos em tentativas e erros, até encontrar uma maneira específica de usar o corpo ou a mente para conseguir um resultado. Você pode começar a copiar as ações que levaram anos para serem aperfeiçoadas e conseguir resultados similares em uma questão de momentos, meses, ou, pelo menos, em muito menor tempo que levou a pessoa cujos resultados deseja duplicar. Os dois primeiros homens responsáveis pela PNL são John Grinder e Richard Bandler. Grinder é linguista, um dos importantes do mundo. Bandler é matemático, gestalt terapeuta e perito em computadores. Os dois decidiram juntar seus talentos numa única tarefa: sair copiando as pessoas que eram as melhores nos seus respectivos ramos. Copiaram aquelas que fossem exemplares na criação daquilo a que a maioria dos seres humanos aspiram, ou seja, mudança. Conversaram com homens de negócios e terapeutas de sucesso, e outros, a fim de extrair as lições e exemplos que tais pessoas descobriram durante anos de tentativas e erros. Bandler e Grinder são muito conhecidos pelo número de exemplos efetivos de intervenção de comportamento que codificaram, copiando o Dr. Milton Erickson, um dos maiores hipnoterapeutas que já existiu, Virginia Satir, uma extraordinária terapeuta de família, e Gregory Bateson, um antropologista. Os dois descobriram, por exemplo, como Satir era capaz de conseguir com eficiência soluções para relacionamentos onde outros terapeutas tinham falhado. Descobriram que padrões de ações seguia para criar resultados. E ensinaram esses padrões para seus alunos, que então ficaram capacitados a aplicá-los e a conseguir a mesma qualidade de resultados. Apesar de não terem os anos de experiência da notável terapeuta, eles semearam as mesmas sementes. Assim colheram as mesmas recompensas. Trabalhando com os padrões fundamentais que copiaram desses três mestres, Bandler e Grinder começaram a criar seus próprios padrões e a ensiná-los também. Esses padrões são comumente conhecidos como programação neurolinguística, PNL. Esses dois gênios fizeram muito mais do que nos dar uma série de padrões importantes e efetivos para criar mudanças. Mais importante ainda, deram-nos uma visão sistemática de como duplicar qualquer forma de excelência humana em um curto período de tempo. O sucesso deles é legendário. No entanto, mesmo com os instrumentos disponíveis, muitas pessoas só aprenderam os padrões para criar mudança emocional de comportamento e nunca tiveram o poder pessoal para usá-los de uma forma efetiva e congruente. Mais uma vez, ter o conhecimento não é suficiente. A ação é que produz resultados. Quanto mais eu lia livros sobre PNL, mais ficava surpreso de encontrar pouco ou nada escrito sobre o processo de modelagem. Para mim, modelagem é o caminho para excelência. Significa que, se eu vejo alguém neste mundo conseguindo um resultado que desejo, posso produzir os mesmos resultados, se quiser pagar o preço do tempo e do esforço. Se você quiser alcançar o sucesso, tudo o que precisa fazer é encontrar um meio de copiar aqueles que já são um sucesso. Isto é, descobrir como agiram, e, em especial, como usaram seus cérebros e corpos para conseguirem os resultados que deseja duplicar. Se você quiser ser um bom amigo, uma pessoa mais rica, um pai ou um atleta melhor, um homem de negócios mais bem-sucedido, tudo o que precisa fazer é encontrar modelos de excelência. Os que mudam e abalam o mundo são muitas vezes modeladores profissionais, pessoas que dominam a arte de aprender tudo o que podem, seguindo mais a experiência de outros do que a própria. Sabem como salvar a única riqueza, que nenhum de nós consegue ter suficiente, que é tempo. De fato, se você olhar a lista de best-sellers no The New York Times, descobrirá que a maioria dos livros que lideram a lista contém modelos de como fazer alguma coisa.
com mais eficiência. O último livro de Peter Drucker é Innovation and Entrepreneurship. Nele, o autor delineia as ações específicas que se deve tomar para ser um empresário eficiente e inovador. Deixa bem claro que inovação é um processo muito especial e deliberado. Não há nada misterioso ou mágico em ser um empresário. Não está na composição genética. É uma disciplina que pode ser aprendida. Parece familiar. Ele é considerado o fundador das práticas modernas de negócios, devido à sua perícia em copiar. Tony Minute Manager Kenneth Blanchard Spencer Johnson é um modelo para a comunicação humana e orientação simples e efetiva para qualquer relacionamento humano. Foi elaborado para modelar alguns dos mais eficientes gerentes do país. Em Search of Excellence, Thomas J. Peters e Robert H. Waterman Jr. É, sem dúvida, um livro que mostra um modelo de corporações bem-sucedidas nos Estados Unidos. Bridge Across Forever ou A Ponte para o Sempre, Richard Bach, proporciona outro ponto de vista, um novo modelo de como encarar os relacionamentos. A lista continua. Este livro, também, está cheio de muitas séries de modelos de como dirigir sua mente, seu corpo e sua comunicação com os outros, de uma forma que produza resultados importantes para todos os envolvidos. No entanto, minha meta para você não é só aprender esses padrões de sucesso, mas também ultrapassá-los, fazendo você criar seus próprios modelos. Você pode ensinar um cachorro padrões que melhorarão seu comportamento. Pode fazer a mesma coisa com pessoas, mas o que quero que aprenda é um processo, uma estrutura, uma disciplina que lhe permitirá duplicar excelência onde quer que a encontre. Quero ensinar-lhe alguns dos mais eficientes padrões da PNL. Porém, quero que se torne mais do que um adepto da PNL. Quero que se torne um modelador. Alguém que saiba reconhecer excelência e a torne própria. Alguém em constante busca do desempenho ótimo. Pois você não está preso, comprometido com nenhuma das séries de sistemas ou padrões, mas, em vez disso, está procurando com finco novos e efetivos meios para conseguir resultados desde já. Para modelar a excelência, precisa tornar-se um detetive, um investigador, alguém que faz uma porção de perguntas e segue todas as pistas do que produz excelência. Ensinei ao melhor atirador de pistola do exército dos Estados Unidos a atirar melhor, encontrando os padrões exatos da excelência em tiro de pistola. Aprendi as habilidades de um mestre de karatê, observando o que pensava e fazia. Melhorei o desempenho de atletas profissionais e olímpicos. Fiz isso encontrando um meio de modelar com precisão o que esses homens fizeram quando conseguiram seus melhores resultados e, então, mostrei a eles como podiam usar aqueles desempenhos como deixas. Construir a partir dos sucessos dos outros é um dos aspectos fundamentais da maioria dos aprendizados. No mundo da tecnologia, cada processo em engenharia ou computação é, naturalmente, precedido de novas descobertas e avanços. No mundo dos negócios, as firmas que não aprendem com o passado, que não operam com informações sobre a condição em que as coisas se acham, estão perdidas. Mas o mundo do comportamento humano é uma das poucas áreas que continua a operar com teorias e informações fora de moda. Muitos de nós ainda usamos um modelo do século XIX, de como o cérebro trabalha e como nos comportamos. Colocamos uma etiqueta chamada depressão em alguma coisa, e adivinha o que acontece? Ficamos deprimidos. A verdade é, aqueles termos podem estar se tornando profecias. Este livro ensina uma tecnologia que é logo acessível. Uma tecnologia que pode ser usada para você criar a qualidade de vida que deseja. Bandler e Grinder descobriram que existem 3 ingredientes fundamentais que devem ser duplicados, a fim de reproduzir qualquer forma de excelência humana. Eles são, na realidade, as 3 formas de ações mentais e físicas que correspondem mais diretamente à qualidade dos resultados que produzimos. Imagine-os como 3 portas que levam a uma espetacular sala de banquete. A primeira porta representa o sistema de crença da pessoa. O que uma pessoa acredita, o que pensa ser possível ou impossível, numa maior extensão, determina o que pode, ou não, fazer. Há uma velha frase que diz: quer você acredite que pode fazer uma coisa,
ou acredite que não pode, você está certo. De uma certa forma é verdade, pois quando você não acredita que possa fazer alguma coisa, está mandando mensagens coerentes ao seu sistema nervoso, que limitam ou eliminam sua capacidade de conseguir aquele mesmo resultado. Se, por outro lado, estiver consistentemente enviando congruentes mensagens ao seu sistema nervoso que dizem que pode fazer alguma coisa, ele então avisa seu cérebro para produzir o resultado que deseja, e isso abre a possibilidade para que aconteça. Assim, se você puder copiar o sistema de crença de uma pessoa, dá o primeiro passo para agir como ela age, conseguindo então um tipo similar de resultado. Veremos os sistemas de crença mais adiante, no capítulo 4. A segunda porta que deve ser aberta é a sintaxe mental da pessoa. Sintaxe mental é a maneira como as pessoas organizam seus pensamentos. Sintaxe é como um código. Há 7 dígitos num número de telefone, mas você tem de discá-los na ordem certa para encontrar a pessoa que quer. O mesmo é verdadeiro para encontrar a parte de seu cérebro e sistema nervoso que poderão ajudá-lo, com mais eficiência, a conseguir o resultado que deseja. O mesmo é verdadeiro em comunicação. Muitas vezes, as pessoas não se comunicam bem com outras porque pessoas diferentes usam códigos diferentes, sintaxes mentais diferentes. Decifre os códigos e terá passado pela segunda porta, em direção à modelagem das melhores qualidades das pessoas. Olharemos a sintaxe no capítulo 7. A terceira porta é a fisiologia. A mente e o corpo estão totalmente ligados. A maneira como você usa sua fisiologia, como respira e mantém seu corpo, sua postura, expressões faciais, a natureza e qualidade de seus movimentos, é que determina em que estado você está. O estado em que esteja, então, determinará a extensão e a qualidade dos comportamentos que você será capaz de conseguir. Aprenderemos mais sobre fisiologia no capítulo 9. No momento, estamos modelando todo o tempo. Como uma criança aprende a falar, como um jovem atleta aprende com um mais velho. O que faz um promissor homem de negócios decidir estruturar sua firma? Aqui está um exemplo simples de modelagem do mundo dos negócios. Uma maneira de muitas pessoas ganharem muito dinheiro neste mundo é através do que eu chamo de modismo. Vivemos numa cultura que é bastante consistente. Assim, o que funciona num lugar, com muita probabilidade funcionará em outro. Se alguém abriu um negócio bem-sucedido, vendendo bolinhos de chocolate numa Alameda em Detroit, as possibilidades são que o mesmo negócio funcionará numa Alameda em Dallas. Se alguém em Chicago dirige um negócio, fornecendo pessoas em trajes ridículos para entregar mensagens, as chances são de que a mesma coisa funcione em Los Angeles ou Nova York. Tudo que muitas pessoas fazem para ter sucesso nos negócios é encontrar alguma coisa que foi bem sucedida em uma cidade, e fazer a mesma coisa em algum outro lugar, antes que o modismo termine. Tudo que tem a fazer é pegar um sistema provado e duplicá-lo, e talvez até melhorá-lo. Pessoas que fazem isso estão de fato garantindo sucesso. Os maiores modeladores do mundo são os japoneses. O que está atrás do espantoso milagre da economia japonesa será a inovação brilhante. Algumas vezes, no entanto, se você checar a história industrial das 2 últimas décadas, descobrirá que muito pouco entre os novos produtos, ou avanços tecnológicos, começaram no Japão. Os japoneses só recolheram ideias e produtos que começaram nos Estados Unidos, expandindo-se em todo lugar, de carros a semicondutores, e, através de meticulosa modelagem, retiraram os melhores elementos e melhoraram no resto. O homem considerado o mais rico do mundo por muitas pessoas é Adnan Muhammad Kazoji. Como ficou assim? Simples. Ele fez moldes dos Rockefellers, Morgans e outros da mesma estatura financeira. Lia tudo o que podia sobre eles, estudou suas crenças e modelou suas estratégias. Porque W. Mitchell foi capaz não só de sobreviver, mas de prosperar, saindo de uma experiência tão perturbadora que poucos poderiam suportar. Quando estava no hospital, amigos liam para ele exemplos de pessoas que superaram grandes obstáculos. Ele tinha um modelo de possibilidade,
E esse modelo positivo foi mais forte do que as experiências negativas que suportou. A diferença entre os bem-sucedidos e aqueles que falham não é o que têm, mas sim o que escolhem para ver e fazer com suas reservas e experiências de vida. Por meio desse mesmo processo de modelagem, comecei a conseguir resultados imediatos para mim e para outros. Continuei a procurar outros padrões de pensamento e ação que produzissem resultados satisfatórios em curtos períodos de tempo. Chamo esses padrões combinados de Optimum Performance Technologies. Essas estratégias compõem o corpo deste livro. Mas quero tornar uma coisa clara. Minha meta, o que espero de você, não é que só domine os padrões que descrevo aqui. O que precisa fazer é desenvolver seus próprios padrões, suas próprias estratégias. John Grinder ensinou-me a nunca acreditar muito em alguma coisa, porque, se acreditar, sempre haverá um ponto sem solução. A PNL é um instrumento poderoso, mas apenas um instrumento que pode ser usado para desenvolver suas próprias abordagens, suas próprias estratégias, seus próprios critérios. Nenhuma estratégia funciona sempre. E claro que modelar não é nada novo. Todo grande inventor copiou suas descobertas de outros para apresentar alguma coisa nova. Toda criança copia o mundo à sua volta. Porém, o problema é que a maioria de nós copiamos num nível desfocado e muito aleatoriamente. Pegamos ao acaso pedaços e partes desta ou daquela pessoa e perdemos por completo alguma coisa muito mais importante de uma outra. Copiamos alguma coisa boa aqui e alguma ruim acolá. Tentamos copiar alguém que respeitamos, mas descobrimos que, na verdade, não sabemos como fazer o que ele ou ela fazem. Pense neste livro como um guia preciso. Uma oportunidade para tornar-se ciente de alguma coisa que sempre tenha feito em sua vida. O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte. Anthony Robbins. Há recursos e estratégias fenomenais à sua volta. Meu desafio para você é que comece a pensar como um modelador, estando sempre atento aos padrões e tipos de ações que produzem resultados importantes. Se alguém é capaz de fazer alguma coisa notável, a questão imediata que deve surgir é: como ele criou esse resultado? Espero que continue a procurar por excelência, pela magia em tudo que vê, e aprenda como é produzida, a fim de que possa criar a mesma espécie de resultados, no momento que desejar. O próximo tema que iremos explorar é o que determina nossas respostas às várias circunstâncias da vida. Continuemos.